Fala pessoal, boa noite. Bem, como anunciado, hoje nós estamos aqui para falar um pouco de liberdade econômica e como fonte de desenvolvimento econômico para Juiz de Fora. Eu convidei o professor economista Guilherme Ventura, que acredito que daqui a pouco está entrando com a gente, para a gente estar fazendo um bate-bola aqui sobre os entraves ao desenvolvimento da nossa cidade e o que e como a gente pode fazer, tomar ações, iniciativas para a gente melhorar isso, melhorar o nosso ambiente de negócio, melhorar a atração de investimento para a nossa cidade, enfim, buscar aquilo que de fato gera riqueza, gera prosperidade e faz as pessoas viverem melhor. Eu estou aguardando aqui o Guilherme, esperar o pessoal chegar também. Tadeu, Oi. não apareceu pra mim ainda não. Então sai e entra de novo para ver se dá certo, Guilherme. Bem, pessoal, estou esperando aqui também o pessoal começar a entrar. Entrou o Michel. Tá me ouvindo, Tadeu? Tô te ouvindo pelo Facebook, mas pelo Instagram eu ainda não vi você entrar e nem recebi seu pedido. Entrou aí agora o André Zucchi. Então, como é que eu estou aqui? Vamos ver se você... Isso, agora é só você aceitar aí. Isso. Fala, Guilherme. Boa noite. Boa noite, Tadeu. E aí, tudo bem? Tá tudo jóia? Quanta Não, honra cara, estar aqui com você, ué. a honra é toda minha. Primeiramente, queria te agradecer pela disponibilidade e te parabenizar. Hoje, afinal de contas, hoje é dia do economista, né? E você é um dos brilhantes economistas aí da nossa cidade. Eu vou te dar os parabéns também, ué, que você é economista também, ué. Eu sou bacharel em economia. Um economista empreendedor aí do nosso primeiro time aí, ué. A gente tenta, a duras penas aí, que a gente sabe não é fácil, tá empreendendo na cidade, mas eu não consigo fazer outra coisa. Eu digo que, apesar de eu ter envolvido aí com política sindical, até com política partidária, eu posso estar político, mas eu sou e sempre serei empreendedor. Eu acho que e a gente precisa resgatar e valorizar mais o empreendedorismo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, porque por muito tempo nós fomos renegados e acusados de sermos os vilões aí da história. Então, bem-vindo a todos os nossos, quem está acompanhando aí a live. Espero que a gente consiga aí estar gerando um conteúdo bacana aí para vocês. E, Guilherme, eu começo te perguntando, aonde Juiz de Fora está errando? Por que nós não conseguimos evoluir ou até mesmo criar uma agenda de desenvolvimento sustentável? Bom, o Tadeu, essa pergunta ela é assim, uma pergunta
complexa, né? Porque, na verdade, quem dera se fosse um único problema que você mexe num único ponto ali e vai conseguir resolver os problemas que são problemas de uma sociedade, de uma coletividade, de tornar a cidade mais próspera, né? Mas, assim, o que a gente vê é que, ao longo do tempo, né, a Juiz de Fora foi perdendo dinamismo com relação a forças empreendedoras. A gente já teve, no passado, até lembrar aí do que se convencionou chamar Manchester Mineiro, que a gente tinha uma pujança industrial e, ao longo do tempo, essa pujança foi diminuindo. E a gente, então, não teve assim um dinamismo de outros setores que pudessem fazer que a gente chama de uma alavancagem maior dentro da economia, né? Gerar um maior valor agregado, né? A gente teve uma esperança com relação a investimentos que foram feitos em siderúrgica, em automobilística, mas elas não geraram assim, um conjunto de outras empresas, de outros grandes investimentos que pudessem fazer essa realimentação, que é muito importante para o desenvolvimento econômico, né? Você vai gerando agregação de valor, vai criando mais oportunidades, com isso aí as possibilidades de investimento na cidade aumentam, as receitas do poder público municipal aumentam, o setor público municipal fica com um orçamento mais robusto, consegue investir mais, tornar a cidade mais atrativa. Então, quer dizer, e ao longo do tempo, o que acontece é que esse círculo que seria mais virtuoso, ele acabou não sendo tão virtuoso, porque aí no final das contas a gente ficou com a atividade econômica menos densa, e com menos densidade o setor público arrecadou menos recursos, a prefeitura então ficou com a capacidade de investir menor, com isso aí a cidade também não consegue melhorar demais a infraestrutura e se tornar uma cidade com potencial cada vez maior aos investidores. Então, assim, de fato a gente tem que ter essa realidade que ela pode e tem que ser mudada, né? Mas a gente tem que ter um diagnóstico bom. O diagnóstico é o seguinte: nós não estamos muito bem na fita, né? A gente em outros cenários a gente conversou aí o seguinte, por exemplo, tem aqueles rankings, né? Que tem metodologia, está todo mundo junto ali naquela mesma metodologia. O que acontece é que nas cidades acima de 100 mil habitantes, melhores do Brasil para se empreender e para investir, a gente diminuiu a nossa posição no ranking, piorou, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim como outros rankings que existem, né? Ranking de saneamento, a gente piorou, né? Rankings, por exemplo, ligados a finanças públicas, né? Tem um índice Firjan de gestão fiscal, que tem vários indicadores comparativos de municípios, né? Capacidade de investimento, a questão quanto que se gasta com pessoal dentro do orçamento. Então, tudo isso faz com que, no final das contas, assim, a gente tenha um determinado posições em ranking que precisam muito ser melhoradas para a gente melhorar o nosso potencial de atratividade, né? É uma agenda enorme. Realmente, assim, não é para mexer só em um ponto, né? A gente tem que mudar, implantar uma agenda colocando o cidadão e as oportunidades no centro como aumentar as oportunidades para ficar uma cidade mais próspera. A cidade mais próspera, ela interessa a todos os cidadãos, entendeu? De hoje e do futuro. Então, é isso que importa. Perfeito, Guilherme. Hoje inclusive, eu escutei o Paulo Ebel dizer que a gente, o poder público, ele foi uma perda agora muito grande, a meu ver, a saída dele do salinho do governo, e ele disse que a saída o poder público, ele insiste em não mensurar as coisas. Ele fala o seguinte: o meu orçamento para a educação é X, mas ninguém sabe quanto que custa um aluno por ano para os cofres públicos, por exemplo. E então é muito complexo, e eles trabalham o tempo inteiro para não quererem diminuir o Estado, muito pelo contrário, eles querem aumentar e manter o status quo deles. Essa é a... Infelizmente, é a triste constatação, né? Você vê pelo seguinte: a lei de responsabilidade, a lei de liberdade econômica que foi aprovada, e a meu ver pode ser um avanço aí muito grande para o Brasil se ele souber aproveitar essa lei. Os municípios têm grande responsabilidade nisso. A nossa Câmara emitiu uma nota de repúdio à lei de liberdade econômica. Então nós estamos totalmente na contramão do que dá certo no mundo. E se nós não mudarmos o nosso mindset, é uma palavra que tá em voga aí no mundo inteiro, nós vamos sucumbir, como já estamos sucumbindo. Então, é uma coisa que, para ontem, eu acho que se tivesse um vereador, de fato,
e o executivo também, porque ele pode propor essa lei para Juiz de Fora, para a gente estar melhorando o ambiente de negócio. E uma outra coisa que eu vejo também, Guilherme, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o poder público tem uma dificuldade enorme de atacar o desequilíbrio fiscal pela ótica da despesa. Ele quer sempre aumentar a receita, mas ele nunca fala em ser mais eficiente, em aproveitar melhor os recursos que ele arrecada. Queria que você... Eu estou com um pensamento correto, o que você tem a dizer sobre isso? Tadeu, assim, a gente veio de um passado recente que se falava que gasto público é vida, né? Então, que gerou um colapso nas finanças públicas, né? De fato, o que acontece é que, até em outras ocasiões onde a gente conversa sobre isso, né? O pessoal tem um pouco a ideia de que o poder público forte precisa de ser inchado e muito grande, né? E isso aí eu acho que é uma visão que no final das contas, fica um pouco deturpada. Por quê? O setor público muito grande, e com as finanças combalidas, ele, na verdade, vai se enfraquecer. Por quê? Ele não vai ter condição de ser um bom ator, de botar para frente aquelas políticas que ele acha que são as políticas mais relevantes. Para ele conseguir botar para frente, ele precisa estar com as finanças muito em ordem, né? Com capacidade para investir e com capacidade para gastar naquilo que é o mais emergencial para a prosperidade dos cidadãos, daquelas, né? Então, se a gente descuidar e deixar assim, seguindo no futuro como foi no passado, o que vai acontecer é que o gestor público, o que ele vai fazer? Administrar o que eu falo que é administrar o folhão. Administrar o folhão. Fica tudo comprometido praticamente com a folha de pagamento e com assim, as coisas mais básicas possíveis da cidade, e a cidade fica com um orçamento que não permite o que a gente chama de um espaço de orçamento de capital, quer dizer, um orçamento para fazer investimentos que possam fazer com que a cidade se diferencie, com que a cidade realmente atinja alguma coisa diferente, né, que vai conseguir ter uma atratividade maior junto a investidores, junto também a toda a comunidade de negócios daquela cidade. Então, a gente precisa de fazer um setor público forte. E um setor público forte, ele não precisa ser inchado, pelo contrário, ele pode ser um setor público mais otimizado, né, separando recursos para ter condição de investir e não deixar com que o que a gente chama do gasto de custeio, né, tome a maior parte, quase a totalidade do orçamento público, colocando o setor público enfraquecido. Por quê? O folhão administra só praticamente... quando eu falo de folhão é porque tem a questão com relação ao pessoal próprio, mas todos os outros serviços terceirizados para fazer funcionar o básico de uma prefeitura, que no final das contas é a folha de pagamento que está ali também, entendeu? Quer dizer, se a gente não separar recursos para orçamento de capital, nós vamos continuar patinando, vamos dizer assim. Perfeito. Eu acho que falta um pouco de visão privada na gestão pública. Eu digo, o pessoal fala que é diferente, eu acho que gestão de recursos é sempre a mesma coisa. Mas podem ser complementares, né? Os raciocínios podem ser complementares. Eu acho que hoje é um antagonismo muito grande entre o poder público e a iniciativa privada. São times totalmente diferentes. O que às vezes você faz na iniciativa privada com 5 dias, demoram 60 na iniciativa no poder público. Então, a gente precisa mudar isso. E para isso o legislativo, a meu ver, é quem mais tem essa capacidade. Com certeza. Porque eu vejo que ao longo do tempo foi se criando leis e burocracias que impedem que a coisa aconteça. O negócio é feito para andar travado. Então, aquela ideia do mindset que você estava falando, né? Hoje, quando a gente consulta no Google, por exemplo, Lei da Liberdade Econômica e o município de Juiz de Fora, uma das primeiras coisas que aparece foi esse negócio do repúdio que a Câmara fez à Lei da Liberdade Econômica. Aparece no Google, quer dizer... E tem uma agenda enorme para a gente fazer isso, quer dizer, a questão com relação aos prazos. Poxa, o cidadão, o empresário, vai bater as portas da prefeitura por um projeto, algum licenciamento, alguma coisa assim. Quer dizer, as coisas demoram meses e, sabe, você não tem um prazo específico para aquilo, as coisas... Quer dizer, a Lei da Liberdade Econômica vem para falar o seguinte, não, peraí, o poder público tem que estar a serviço do cidadão, né?
É claro que ele não pode fazer com que as coisas sejam arriscadas, né, que vá contra, sendo danosas ao ambiente, né, gerar risco à população, não pode ser nada disso. Mas o que acontece é o seguinte, é que o poder concedente, ele tem que ter prazo para dar resposta. É o mínimo que se exige para o cidadão, o empresário que paga imposto, as pessoas que estão pagando imposto, que estão, no final das contas, bancando, né, toda essa estrutura, eles querem um pouco de dignidade mesmo do cidadão, chegar lá e falar assim, olha, isso aqui, você entrou com esse pedido aqui, no dia tal você vai ter resposta. Pô, é o mínimo, né? Perfeito. O André Azuc fez um comentário, eu concordo muito com ele, que ele disse que a questão da implementação de novas tecnologias está no último lugar da fila, na mente dos gestores públicos. E eu acho que isso é uma coisa que economiza um caminhão de recursos. A agenda do governo digital, ela é super importante. O Paulo estava tocando essa agenda lá no governo federal, né? Tem muita coisa para se fazer, né? Na verdade, assim, se a gente quiser procurar ajuda, tem muita coisa para ajudar. Quer dizer, o BNDES tem uma área lá específica para atendimento a municípios também. Hoje, né, o governo estadual também tem uma agenda modernizadora nesse ponto. Quer dizer, se a gente fazer a linguagem do empreendedor, isso pode ter um empreendedorismo público, né? Vamos botar para fazer. Então, eleger as questões que sejam importantes nessa agenda, vamos dizer assim, de desburocratização, agenda de governo digital, uma agenda voltada à melhoria do ambiente de negócios, né? Para a gente, com foco em quê? Na prosperidade da cidade. Por quê? A prosperidade é do interesse do cidadão. E aí, o foco é o cidadão, entendeu? A gente tem que colocar o foco no cidadão. Perfeito, perfeito. O Flávio Augusto, você falou uma coisa que eu lembrei do Flávio Augusto, que ele fala sempre, a gente tem que ser empreendedor, a gente pode ser um empreendedor público. Com Nada certeza. impede disso. Se você quer ser um servidor público, empreenda lá, faça coisas diferentes, inove. Que aquela ideia do empreendedor, quem é o empreendedor? O empreendedor, assim, não está associado a esse negócio do cara estar participando de um CNPJ. O empreendedor, assim, de ter e realizar visões. Isso cabe um monte de coisa ali, quer dizer, podem existir realmente funcionários públicos, né, pessoas ligadas ao setor público, que vão ter a visão e vão procurar botar para fazer alguma inovação, alguma coisa que vai ser mais eficiente, vai melhorar para o cidadão, né, que no final das contas vai usufruir desses serviços, né? Eu acho que o poder público é o único fornecedor de serviço e de produtos que ainda não entendeu que o foco é o cliente. O cliente, o cliente dele é o cidadão. Perfeito. Então, ele está matando a galinha dos ovos de ouro. Perfeito. Então, mas eu gosto muito, Guilherme, de ser propositivo, sabe? O problema está aí, mas também eu sei que para a gente ter uma solução é preciso ter um diagnóstico bem feito, mas o que nós temos, qual o nosso dever de casa, a seu ver, para melhorar tudo isso que nós estamos vivendo? Eu não digo voltar a ser Manchester Mineira, mas, criar um novo ambiente, um novo ciclo virtuoso em Juiz de Fora e região. Então, assim, a agenda ela pode ser enorme, né? Então, por exemplo, como usar melhor os recursos à disposição do poder público para fazer melhor pela cidade. Então, por exemplo, a questão com relação, será que faz sentido o poder público ter empresa? Bom, já tem um caminho por aí. Ah, não, mas você está falando de privatização, não pode nem falar que é privatização, eu tenho que falar que é desestatização. É um negócio do mindset, entendeu? Não pode falar privatização, tem que falar desestatização. Poxa, a questão é a seguinte, olha, será que o dinheiro do poder público municipal, por exemplo, ele está bem aplicado em empresa? Será que o melhor... E vendem aquela falsa verdade de que isso, Isso faz parte do povo, do povo. Você está vendendo o patrimônio público. Aquela mentirada que a gente sabe que não existe. Assim, então o que acontece? A gente tem que elevar o nível do debate, entendeu? Vai estar vendendo, por exemplo, se for um processo de privatização, por exemplo. Vai haver a venda, mas o que acontece é o seguinte, o resultado da venda é que você vai conseguir, por exemplo, que a empresa preste melhor serviço a custos menores, por exemplo, ampliando o potencial daquela empresa, né? E, além disso, o recurso que entra para o poder público, ele pode ser direcionado para aquilo que é o mais necessário para o cidadão, né? Então, isso é muito não se fala... né?
desculpa, não se fala muito no custo de oportunidade do uso dos recursos, entendeu? Fala assim, vendeu. Não, vendeu, mas acontece o seguinte, olha, o que você pode fazer com o fruto dessa venda? Se você tiver um bom plano de aplicação desse recurso, você pode migrar recursos que estão hoje com eficiência baixa para alguma coisa que vai ser de eficiência alta para o cidadão. O André falou aqui, muito bem dito, o problema das empresas públicas é que elas viram castas políticas para sustentar apoio político. É isso que a gente tem que bater na tecla e levar isso ao conhecimento do cidadão. Porque eles vêm com esse discursinho fácil de que a gente quer vender o patrimônio público, que não é verdade, nós não queremos vender patrimônio público, a gente quer que o governo cumpra aquilo que ele tem que cumprir, que é fornecer educação, saúde e infraestrutura de qualidade para o cidadão. É isso aí. E segurança, claro, em nível estadual, mas eu acho que o município também pode contribuir de algumas formas para isso. E não acontece. E essa questão, Tadeu, de, por exemplo, vamos ligar assim, o poder público tem empresa, o poder público municipal tem empresas, né? Bom, vamos olhar. Cara, as empresas estão com patrimônio líquido negativo. As empresas estão tecnicamente quebradas. Então, o que acontece? Aí você fica com uma empresa fraca. Por que que o poder público vai ter uma empresa fraca, caindo pelas beiradas, aí, sem conseguir pagar as contas dela? Poxa, vamos virar essa página, né? Vamos deixar o setor privado assumir determinadas questões ligadas à produção de bens e serviços, se ele é mais competente para isso, e o setor público se concentrar naquilo onde que ele consegue fazer a diferença, né? E aí, conseguir fazer a diferença, aí a gente vai para uma outra linha de agenda que você estava comentando, o que fazer. Primeira coisa assim, na hora de fazer, será que o setor público tem que fazer tudo? Ou ele pode, no final das contas, ser um grande promotor e promover, por exemplo, concessões, parcerias público-privadas? Tem um mundo de coisas para se fazer, entendeu? Onde que juntam os potenciais do setor público com o potencial da iniciativa privada para fazer as coisas acontecerem numa velocidade maior, né? Então, quer dizer, eu acho que as coisas são complementares. Eu acho que existe um potencial enorme de atuar o setor público com as empresas e conseguir promover mais a cidade, entendeu? É uma visão otimista. É uma visão otimista com relação ao empreendedorismo público, né, de botar para fazer, entendeu? Perfeito, Guilherme. Eu, semana passada, fiz até um vídeo lá no marco do centenário da cidade, que pegou fogo lá, porque os moradores de rua fizeram uma fogueira lá próximo para se esquentar do frio e acabou atingindo o monumento e danificando ele bastante. Está até cercado lá hoje. O que que eu vejo que a gente pode fazer? Juiz de Fora tem 12 museus que não abrem final de semana. Você já viu um museu que não abre final de semana? Só em Juiz de Fora. Aí eu pergunto, onde está o interesse do cidadão nisso? Quem fez as regras, o que pensou? Pensou no cidadão? Não pensou no cidadão. O que eu acho que tem que ser feito? Você entrou num tema que eu concordo, a concessão dos espaços públicos turísticos de Juiz de Fora à iniciativa privada. Você pega o Morro do Cristo, tem um potencial enorme, o Parque da Lajinha tem um potencial enorme, a Praça da Estação tem um potencial enorme, o Museu Mariano Procópio tem um potencial enorme. Nós precisamos acordar e fazer esse patrimônio turístico, esse patrimônio cultural que nós temos, virar dividendo para a cidade, para a população. Parar com esse discursinho. O Museu Mariano Procópio é gratuito. Beleza. Alguém vai? Que atração que tem? Virou local de caminhada das pessoas. Nada contra. Mas é um espaço subutilizado. Que a gente poderia estar gerando recurso, renda, trazendo turistas para a nossa cidade e a gente não aproveita. Perfeito. Perfeito. Então, eu penso que os nossos gestores precisam parar com essa ladainha de não dá para fazer, o recurso é pouco. Se a gente fosse pensar assim, a gente não tinha empresa, porque a gente passa por dificuldades todo dia. E nós não temos empréstimo com banco subsidiado, nós não podemos recorrer ao governo federal nem governo estadual, a gente tem que se virar. Então, eu acho que tem que parar com esse negócio de ficar se lamentando, porque eu vejo que aonde tem ineficiência, tem lamentação. Não se assume, não, a culpa é minha. Porque nós gestores privados,
Quando erramos, a gente fala, não, desculpa, a culpa é minha, eu preciso melhorar, me ajuda, eu não estou sabendo fazer isso, e os caras não têm. Primeiro, eles não formam uma equipe técnica, eles formam uma equipe de acordo com aquele grupo político que elegeu ele. Então, você pega, aí você vai na Câmara Municipal, os assessores da maioria dos vereadores, deputados, senadores, não são pessoas capacitadas tecnicamente. São pessoas que ajudaram a elegê-los. Então, cara, a coisa não flui, porque nós não temos pessoas capacitadas nos lugares certos. É igual uma empresa. Se a gente pegar numa empresa e colocar a pessoa do RH no financeiro, a gente vai quebrar. Então, eu acho que a gente precisa bater nessa tecla e levar para o cidadão que dinheiro não falta. Porque sempre vem com aquele negocinho, porque a receita é pouca, porque aquilo... Não, é mal gerido. Nós precisamos melhorar a nossa gestão pública. Tadeu, e dentro dessa gestão aí que você está falando, por exemplo, dentro da agenda que a gente fala assim, o que pode ser feito, né? Então, por exemplo, tem programas de desmobilização, por exemplo, que podem ser feitos. Então, por exemplo, a prefeitura é uma proprietária imobiliária enorme, mas ao mesmo tempo paga uma quantidade de aluguéis enormes. Poxa vida, será que não existe um potencial para eles fazer um fundo imobiliário disso aí, converter em alguma coisa, para converter em ativos que possam servir melhor ao setor público, em vez de ficar, sabe, com terras, com um conjunto de lotes, com um conjunto de propriedades que, na verdade, não agregam, não ajudam em nada na eficiência do poder público. Botar isso na empresa, a gente faz isso, né? Quer dizer, essa lógica pode ser no setor público. Peraí, alguma coisa que está parada, que está lá fazendo alguma coisa que não está operacional, quem sabe a gente não desmobiliza e vamos colocar aquilo no giro, vamos colocar aquilo no investimento, vamos colocar aquilo para estar em condições melhores, para melhorar o potencial de operação daquela organização. O setor público é uma organização. Vamos pegar as coisas que, na verdade, estão paradas e vamos desmobilizar e vamos colocar naquilo que realmente interessa para poder fazer bem o serviço. Então, tem muito disso também. Aí você vai dizer, para conseguir vender alguma coisa é uma dificuldade muito grande. Aí a questão da burocratização que a gente já comentou. Então, assim, é desafiador, né? Mas o mindset e essa ideia de colocar o cidadão no centro e o que é mais importante para o cidadão e que o setor público pode ser mais enxuto e mais eficiente, né? Por ter essa visão, né? E seguir essa linha, a partir dessa visão, montar os planos de ação para isso, é que eu acho que é importante, né? Perfeito. Mas eu acho que tudo falta vontade e seriedade. Eu costumo dizer que, primeiro, a seriedade. Se a gente passar a tratar a coisa pública de maneira séria, a gente já vai dar um passo bem grande em direção ao sucesso. E aprender a fazer gestão, né? Colocando as pessoas certas nos lugares certos. Eu acho que esse é o papel do gestor. Não é ser se ele conseguir colocar as pessoas certas nos lugares certos, ele vai conseguir ter êxito na sua gestão, seja pública, seja privada. Agora, uma coisa que eu sei que você domina bem é a questão dos distritos industriais, os parques industriais, os business parks do século XXI. Fala um pouco como que a gente poderia estar trabalhando isso para estar criando infraestrutura e condições para que empresas quisessem se instalar aqui na nossa cidade. Tadeu, isso aí também nessa lógica privada, né? É a questão dos melhores usos dos recursos das empresas, né? Então, por exemplo, num passado, você tinha assim, uma tendência das empresas imobilizarem, né? A empresa é a sede própria, né? A empresa tem lá, tá super imobilizado, um grande capital alocado, né, em investimento fixo, né? Só que o seguinte, o que vem andando por aí, assim, a tendência da economia é que as empresas precisam de ter uma flexibilidade muito grande, uma capacidade, né, de ampliar os seus negócios, que às vezes, eventualmente, até não dependendo assim, em circunstâncias de escassez de crédito, por exemplo. Então, quer dizer, qual que é a tendência? A tendência é o seguinte, olha, eu vou imobilizar naquilo que for fundamental para o meu negócio e que vai funcionar como um diferencial para conseguir ter vantagem competitiva para eu ser melhor. Agora, o que não tiver nesse critério, eu começo a relativizar. Então, por exemplo, onde que surgiu a ideia dos parques empresariais? É o seguinte, olha, existe um espaço, por exemplo, para se fazer locação, né, da sua sede, em vez de ser sede própria,
Você não vai imobilizar na sede própria, você vai alugar e o seu recurso vai estar tendo possibilidade de ser alocado em investimentos muito mais produtivos para a empresa, né? E daí da lógica de compartilhamento de custos também. Então, o parque empresarial, normalmente, você tem um empreendedor, né? Esse empreendedor, ele então tem todos os ativos colocados à locação e vai ter compartilhamento de custos. Fazer a segurança da própria empresa é muito caro, mas, de repente, se você tiver segurança compartilhada naquele condomínio empresarial, vai ser mais interessante, assim como outras questões ligadas à manutenção das vias ali dentro. Então, quer dizer, você tem esse compartilhamento de custos que também é bastante interessante. Então, essa é uma área, esses parques logísticos, né, os parques empresariais, mas tiveram um grande crescimento. Hoje é um grande business de negócio imobiliário, essa questão dos galpões logísticos e tudo mais. Juiz de Fora já tem, né, algumas iniciativas nesse sentido, e que podem ser bastante ampliadas, né? Temos um desafio grande aqui na cidade da topografia, né? Então, os investimentos aqui demandam grandes investimentos em infraestrutura na parte de terraplanagem e na colocação de infraestrutura, mas você tem um local apropriado para receber empreendimentos e empresas também dá para a cidade um diferencial importante. Então, a gente deve buscar aí fazer uma promoção no sentido de que, aí também não é para o setor público colocar recurso nisso, mas ele pode ser um grande promotor, incentivador. Nós temos legislação, o André que nos assiste aí também, o André Zucchi, né, foi um grande desenvolvedor nessa área, uma legislação muito avançada aí para colocar incentivos e benefícios para empreendimentos nesses parques empresariais, né? Então, que ainda está pouco disseminado. Então, o poder público pode, né, e deve se aliar à iniciativa privada para promover esses investimentos para funcionar como um diferencial competitivo para a cidade, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu, quando passo no Distrito Industrial de Juiz de Fora, fico muito triste, porque está completamente abandonado, o asfalto precário, não tem uma iluminação adequada, não tem um projeto de desenvolvimento. Então, eu acho que nós precisamos romper com isso. Juiz de Fora precisa ter um plano, precisa ter uma agenda de desenvolvimento. Aonde que nós vamos buscar isso? Quem serão nossos aliados? Como nós vamos fazer? Quais as leis que nós precisamos promover ou revogar para que isso aconteça? Então, nós precisamos debater o desenvolvimento. E eu não vejo isso. Eu vejo a gente debatendo mentiras, uma máquina pública inchada, uma prefeitura com um número... É o maior empregador do município, que eu acho isso muito controverso. Eu acho que é a prova que o poder público abraçou tudo, suga tudo e não devolve ao cidadão aquilo que ele tem direito, poxa, porque ele paga imposto para ter contrapartida. Se não vai dar contrapartida, não cobra imposto. Então, eu fico muito quente com esse papo, porque a gente sabe quanto que custa tudo isso, né? O quanto de desenvolvimento esses recursos que o poder público drena da iniciativa privada e dos cidadãos custam ao nosso próprio desenvolvimento como pessoas, como cidades, como estados. Então, esse debate tem que ser aprofundado e eu acho que cabe a nós, por gostar da cidade, querer que ela se desenvolva, a gente promova mais debates nesse sentido, mesmo que o poder público se afaste, porque o poder público de Juiz de Fora eu sempre vi, ele tem um medo da iniciativa privada, eu não entendo. Parece uma rivalidade que... É isso que a gente tem que mudar o mindset, né? Nós precisamos ser parceiros. Tem parceria. Nós precisamos um do outro. Um do outro, exatamente. Não existe uma cidade bacana. Outro. É um e outro. Um e outro. Né? E os dois buscando a máxima eficiência e eficácia possível, entregando o melhor de si para o cliente, que é a população, é o consumidor, é quem demanda os nossos serviços, principalmente os mais carentes, que são os que mais pagam impostos e os que menos têm retorno, porque são os que mais usam os serviços públicos. Então, a gente precisa mudar mesmo isso daí.
promover debates, criar discussões, buscar construir uma agenda, buscar essa sinergia, poder público, iniciativa privada. E, poxa, alguém tem que dar o primeiro passo. Então, eu acho que estamos perdendo muito tempo. E tem muita coisa boa para se fazer. Juiz de Fora tem muita coisa. Ao contrário do que as pessoas dizem, Juiz de Fora não tem nada. Não, Juiz de Fora tem muita coisa. Nós subutilizamos as coisas que temos. E nós precisamos mudar isso. Tem uma primeira usina hidrelétrica da América Latina e a gente não vende isso. Não é uma atração turística. Então, dá para fazer. Eu acredito muito que com vontade, com seriedade, com boa gestão, com parcerias certas, parcerias sérias, a gente consegue estar dando a volta por cima e trazendo mais liberdade, mais eficácia, mais eficiência à gestão pública. E eu acho que a gente só vai conseguir isso com liberdade econômica, dando mais espaço para a iniciativa privada atuar, claro, punindo aqueles que transgridem leis. A gente não está aqui, porque as pessoas também vendem. Os maus políticos, aqueles mal intencionados, dizem, liberdade econômica, não, eles querem derrubar árvore, eles querem que o negócio vire baderna. Não, não é isso. Nós queremos eficiência na gestão, respeitando as leis ambientais, as leis trabalhistas, as leis tributárias, mas nós precisamos trazer racionalidade para tudo isso. Não adianta a gente querer coisa que é impossível de cumprir. Hoje, no Brasil, por exemplo, a legislação tributária é praticamente impossível. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo empresa, nós estamos perdendo ganho de competitividade em relação aos outros países. Então, Tadeu, eu acho que... Oi, com vontade. Você falou uma palavra aí que realmente ela é de um significado enorme, né? Que você falou o seguinte, olha, a gente tem que buscar sinergia, né? Então, esse potencial da sinergia do setor público com o setor privado é muito importante. Por exemplo, ele está no foco hoje da grande tendências, né, com relação ao mundo da gestão, né, no mundo das corporações, que aqui a preocupação com ESG, né, Environment, Social and Governance, né, quer dizer, o meio ambiente, a questão social e a questão de governança dentro das organizações. Quer dizer, isso aí passa muito, tangencia muito com questões públicas também, né? Quer dizer, da empresa não ser aquela ilha, mas ela, de alguma forma, também se envolver com questões ligadas a como ajudar aquela comunidade a ir para frente, né? No sentido de apoiar, né, boas iniciativas. Então, tem todo hoje vamos dizer assim, um cenário, até no mundo corporativo, mais favorável a essa integração e essa sinergia que pode acontecer entre poder público e iniciativa privada, né? A gente está vendo, por exemplo, no caso da pandemia, aí, quanta coisa bacana foi feita, quanta iniciativa importante privada apoiando o setor público para a gente sair dessa confusão que a gente se meteu aí com a pandemia. Então, quer dizer, então essa palavra que você usou aí, ela é sensacional, porque ela realmente é o que a gente deve buscar, entendeu? Não é um jogo de soma zero, porque tem muita gente que pensa assim, peraí, se eu for fazer aquele negócio ali, se é bom para o governo, vai ser ruim para a iniciativa privada, né? E se é bom para a iniciativa privada é porque, de alguma forma, o governo tá perdendo com aquilo. Não é jogo de soma zero, é um jogo de soma positiva. Pode todo mundo sentar na mesa, negociar planos de ação, ações concretas, apoiadas, e todo mundo vai sair melhor dali. O setor público vai sair melhor porque, né, colocou o cidadão, né, e a comunidade no centro das atenções, conseguiu prosperidade para aquela cidade, né? E a empresa também conseguiu fazer a melhoria, né, da sua imagem, a melhoria do seu potencial de negócio, do seu respeito na comunidade, a sua respeito com seus fornecedores, com todos os stakeholders, né, as partes interessadas que estão lidando com ela. Então, é o capitalismo de stakeholders, né? Hoje se fala muito, né? Então, nessa ideia do só capitalismo de acionista, de shareholders, é o capitalismo de stakeholders, de partes interessadas, né? Não, perfeito. E a gente só vai conseguir isso na hora que a gente colocar, de fato, o foco naquele que é o mais importante, que é o cidadão. Que somos nós que vivemos de tudo isso. E hoje sustentamos
eu vejo um filme da Idade Média, eu não vejo nada diferente. Tudo bem, a gente evoluiu, a gente hoje anda de carro, tem uma saúde melhor, mas a gente continua sustentando uma classe dominante que nos pilha, que nos matam pessoas e não estão nem aí. Os caras ainda acham que estão fazendo certo. Então, aí você me lembrou uma coisa que eu costumo comentar também, que é o seguinte: nós temos que combater o poder público como Robin Hood às avessas, né? Perfeito, perfeito. É isso aí. Ele tira dos pobres para dar para os ricos. Não pode fato, ser assim. É fato. E vendem o contrário e muita gente acredita. Esse que é o pior. Mas, Guilherme, poxa, obrigado aí por esse bate-papo. Eu espero que o pessoal tenha gostado e abra aí para suas considerações finais para a gente estar terminando e não tornar cansativo aí para os nossos telespectadores. É mais agradecer, né? Realmente esse bate-papo foi muito bom. Eu quero agradecer né, o convite, né? E aí eu me colocar à disposição, quer dizer, eu tenho, né, participado de debates nesse sentido, né? Acho que as ideias, assim, a gente tem que debatê-las, né, para fazer essa mudança de mindset. Não é fácil, né? É difícil, pessoal. O Paulo, que você conversou com ele lá, falou assim: ó, aqui em Brasília, os liberais e tudo mais cabem numa Kombi, né? Então, se lá em Brasília cabe numa Kombi, aqui em Juiz de Fora, então, onde que eles vão caber? Então, mas a gente tem que, no final das contas, mostrar assim, os bons exemplos, que são coisas que dão certo, né? Comunidades que foram para frente, países que foram para frente, estados que foram para frente, municípios que foram mais para frente, porque, de alguma forma, houve essa sinergia para conseguir unir esforços em prol de uma cidade próspera, né, que vai ser bom para todo mundo. Uma cidade com melhor potencial para investir e empreender, ela vai ser muito melhor para os cidadãos que vivem nela, né? Perfeito, Guilherme. Mais uma vez, obrigado. Eu acho que isso é papel nosso, sim, estar promovendo esse debate sempre que possível e trazer luz à discussão. Eu acho que a gente não pode deixar o cidadão ser ludibriado como ele vem sendo há muitos e muitos anos. Nós precisamos falar que quem paga a conta é ele e ele tem que cobrar e não aceitar esses governantes que se colocam num pedestal e não trabalham em prol daquilo que seria o papel republicano, digamos assim, para que eles foram eleitos. Mas brigadão, nós com certeza vamos estar juntos aí em outras oportunidades e sempre com foco em melhorar a nossa cidade, melhorar a vida das pessoas, dando mais liberdade, sempre com responsabilidade para elas. Parabéns pela iniciativa aí da live. Fantástico. Obrigado. Pessoal, obrigado aí a todos que participaram e espero que a gente tenha conseguido trazer aí um conteúdo bacana para vocês. E a nossa intenção é essa e vamos estar promovendo outros encontros para estar trazendo aí boas discussões e bons assuntos, bons debates aí para a mesa. Um abraço a todos e ótima noite. Abraço, tchau.